Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino, e às terças a gente tá resumindo e comentando cada um dos episódios da primeira temporada de The Chosen. Que série fantástica, né? Se o episódio 1 foi sobre identidade e o 2 foi sobre honra, esse aqui, sem dúvida, é sobre intimidade. O episódio mostra a rotina de Jesus que estava acampado nos arredores de Cafarnaum. E é legal ver a rotina dele, uma rotina comum antes dele começar oficialmente o seu ministério. Ele trabalha como artesão, então ele faz vários objetos de madeira, você vê ele fazendo a sua higiene pessoal, ele cozinhando, e dá pra ver na simplicidade da vida que ele leva, que ele vive sem nenhuma ansiedade e totalmente dependente do Pai para suprir todas as suas necessidades. Mas também é muito interessante de ver a sua relação de intimidade com o Pai. Ele ora o tempo todo, ele ora quando ele acorda, quando ele vai dormir, quando ele vai comer, e nos intervalos dessas coisas também. Ele está o tempo todo pedindo para o Pai para que ele fale com ele e o use para falar através dele. E então o Pai lhe responde lhe dando alguns alunos, mas não os que você espera. Crianças. Eu acho isso sensacional, porque a Bíblia diz e mostra que Jesus amava as crianças e quantas vezes ele disse que nós devíamos ser como elas. Mas que série bíblica ia gastar um episódio inteiro só enfatizando isso? The Chosen faz isso. Essa série realmente honra as crianças e demonstra a importância da simplicidade, da fé e da dependência delas. Esse é o primeiro episódio que vemos tanto tempo de Jesus em tela também. A gente vê como ele é agradável, divertido, bem-humorado, trabalhador, como ele aprecia o trabalho que ele mesmo faz e como ele vive o tempo todo em intimidade com o Pai. Mas a gente também vê o quão humano ele é. Ele tem as suas necessidades físicas, ele sente frio, fome, ele come, ele se machuca quando ele está trabalhando com as mãos. E tudo isso faz com que a gente se aproxime, se identifique com ele, o Deus que se fez homem. O episódio segue com um grupo de crianças visitando o acampamento de Jesus diariamente. Eles trabalham, cantam, comem juntos, oram e Jesus as ensina. Eu acho isso formidável, apesar de extra bíblico. Muitas das coisas que Jesus ensinou para os seus discípulos, ele ensina aqui primeiro para um grupo de crianças. Ele não fica esperando pelas pessoas importantes. Quero dizer, ele não guardou os ensinos dele para aqueles que seriam os 12 apóstolos. Não, ele compartilha as palavras de vida com os pequeninos. E eu quero ressaltar alguns desses ensinos que acontecem nesse episódio. Quando perguntado sobre dinheiro ou sobre ganhar a vida, Jesus responde que o Pai lhe dá tudo de que ele precisa. Sobre trabalho, ele diz que todos nós temos um trabalho além e mais importante do que a nossa própria profissão, que é amar a Deus e ao próximo, honrando uns aos outros. Ele os ensina a famosa oração do Pai Nosso e um cântico de louvor a Deus, e fala também sobre a vinda do Messias, que não havia nada nas Escrituras que dissesse que ele seria um grande líder militar ou político. Também cita a passagem de Isaías sobre o Messias e dá indícios de que ele é que veio para cumprir essa profecia. The Spirit of the Lord is upon me. He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim liberty to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor. Ele também ensina bastante sobre relacionamentos e sobre como a gente deve amar mesmo aqueles que nos prejudicam. Ele também dá boas palavras, chamando Joshua, que é um dos menininhos, de corajoso, mesmo ele sendo todo na dele, meio tímido no começo, e no fim do episódio ele deixa um presente generoso do trabalho dele para sua amiga Abigail. Tem mais duas cenas que eu quero ressaltar nesse episódio. Uma é a volta das crianças para casa todo fim de tarde. Elas voltam comentando sobre Jesus, essa pessoa estranha que eles acabaram de conhecer. E eles não sabem muito ainda sobre ele, então eles vão discutindo. Ele podia ser confiável ou não, ele podia ser um ladrão ou um assassino, quem sabe? Mas mesmo não sabendo, elas se sentem atraídas por ele.
e elas querem gastar tempo na presença dele e conhecê-lo mais. Em outras palavras, elas anseiam por intimidade. A outra cena é quando Jesus pergunta para eles se eles sabem orar o Shema, e eles o fazem. E Jesus ouve aquela oração com tanto orgulho, como se eles fossem os seus filhos e cada uma das palavras daquela oração estivesse sendo dita para ele. E bem, de uma forma ou de outra, elas estavam mesmo, né? E as crianças eram, querendo ou não, suas filhas e filhos, não é mesmo? É um episódio super sutil e simples e ainda assim extremamente profundo e rico em detalhes que mostram um Jesus 100% humano e mesmo assim 100% Deus. E é por esse tipo de coisa que eu sempre digo que todo mundo devia ver The Chosen. Se você gostou, curte o vídeo, se inscreve e clica no sininho para acompanhar todos os vídeos do canal. E compartilha com seus amigos que ainda não viram ou não conhecem The Chosen, porque todo mundo tem que ver The Chosen.